Olá para todos, eu sou João Vitor Wrobleski e estou aqui para gravar mais um vídeo na área de psicologia, porém hoje um vídeo um pouquinho diferente, um pouco mais semelhante com o vídeo onde eu mostro o truque de programação neurolinguística com as cartas. Hoje eu vou estar mostrando algumas coisas sobre o xadrez. Já existem outros vídeos no meu canal onde eu falo da importância do xadrez para o desenvolvimento intelectual e cognitivo de um indivíduo. Eu havia dito em um vídeo anterior que não gravaria um vídeo explicando o como jogar, porque já existem materiais na internet disponíveis e livros também a respeito. Mas acabei mudando de ideia. E mesmo já existindo esses materiais, eu acabei optando por realizar a gravação de um vídeo meu mesmo, ensinando como realizar o jogo de xadrez, como realizar as jogadas, como movimentar cada peça. Só já deixar bem claro para que não se perca tempo e quem tiver outras intenções não invista um tempo em assistir um vídeo que não lhe vai ser de aproveito, deixar já bem claro que eu não vou ensinar nenhuma jogada mirabolante aqui. Então quem tem acessado esse vídeo esperando ver aqueles tipos de jogada, como dar checkmate em 3 jogadas, como dar tal tipo de jogada, vai ter que buscar outro material porque realmente não é a intenção aqui. A intenção desse vídeo é somente trazer realmente o como se joga, quais são as peças, qual o movimento delas. Então é um xadrez bem básico, introdutório mesmo. Eu vou estar gravando esse vídeo em 2 etapas, porém um único vídeo. Então o mesmo vídeo, ele, em uma primeira parte, ele vai estar sendo introdutório ao xadrez, mostrando as peças e a movimentação de cada peça. E em uma segunda parte eu vou estar falando um pouco mais sobre o quanto o jogo de xadrez pode influir no nível cognitivo de uma pessoa. E já existem outros vídeos meus falando a respeito, mas hoje eu vou estar sendo um pouquinho mais profundo, falando especificamente do jogo de xadrez. Então aí fica a critério de cada um. Se a intenção for simplesmente aprender a jogar, assiste só essa primeira etapa do vídeo. Mas se realmente quiser saber o quanto isso influi no nível cognitivo e o porquê, o que levou as pessoas a associarem o jogo de xadrez a pessoas inteligentes, então para quem quiser saber um pouco mais a respeito disso, é só estar assistindo aí o vídeo até o seu final, até o seu término, e vai estar tendo acesso a essas informações. Bom, a primeira questão que temos que esclarecer aqui é a posição do tabuleiro. Então o tabuleiro aqui, se vocês repararem, ele pode ser colocado em diferentes posições. Primeira coisa, uma das regras básicas do xadrez é casa branca à direita do jogador. Então sempre à direita do jogador a última casa tem que ser uma casa branca. Se eu inverter aqui o tabuleiro, vocês podem reparar que a casa que vai estar à minha direita é uma casa preta. Não pode a casa preta estar à direita do jogador. Por quê? Porque isso vai interferir na posição, na colocação no tabuleiro do rei, da rainha e na movimentação dos bispos, que se movimentam exclusivamente ou pela casa branca ou pela casa preta. Então sempre o tabuleiro tem que estar posicionado na casa branca à direita do jogador. Outra coisa, tem alguns tabuleiros, tem outros não. Se vocês repararem aqui, a qualidade da câmera não ajuda muito. A câmera até é boa, mas eu tenho que gravar em uma baixa resolução, senão o vídeo fica muito pesado e a minha internet não envia para o YouTube. Se vocês repararem, isso daqui que vocês estão vendo, algumas pequenas marquinhas, aqui são letras e aqui são números. Por que isso? Porque cada casa do tabuleiro tem um nome. E isso em jogos profissionais, jogos de competição de xadrez, costuma ser utilizado para até o próprio narrador também estar falando, o jogador tal movimentou o peão da casa tal para a casa tal. Então isso é utilizado em jogos profissionais de xadrez, em competições, e também pode ser utilizado entre os próprios jogadores para informar uma casa. Se ele quer se referir a determinada casa, ele vai se referir. Então aqui nós temos a letra A e no outro lado a sua equivalente, a A também. A letra B, no outro lado também a letra B. Aqui segue-se as letras até a letra H.
Aqui nós temos também equivalente em um lado e outro, o número 1, o número 2, o número 3. Então, a casa primeira aqui seria a casa A1. Aí a segunda, casa A2. Terceira, casa A3. E assim por consequência. Então, casa B1, casa B2, B3, B4 até a B8. Casa C1, C2, C3 até a C8. Enfim, vamos começar então com as peças. Então nós começamos com a peça mais simples, que seria a primeira na fila. A primeira a ir para a guerra, sempre o peão é o primeiro que se lasca. Então esta peça aqui que vocês estão observando é o peão. Então esse peão ele vai na primeira linha. Então aqui eu tenho outro peão na primeira linha. Todos os peões seguem o mesma sequência. Então todos aqui na primeira linha. Existem peças pretas e peças brancas, obviamente, para distinguir as peças de cada jogador. Aí existem também variantes, existem xadrez que são mais coloridos, então você vai ter peças que não são branca e preta, mas sim de outras cores. Você tem xadrez de vidro, que aí as peças serão transparentes e foscas, mas de qualquer modo são duas cores para distinguir as peças referentes a cada jogador. Então todos os peões pretos já devidamente colocados na sua posição, vamos colocar os peões brancos na outra posição. Vocês podem ver que o peão é exatamente igual ao outro, somente muda a sua cor. Então todos os peões aqui. Vocês podem reparar que eu estou colocando todos eles na segunda linha. Então a linha de trás é a linha reservada para as peças mais poderosas, digamos assim, que seriam as peças mais importantes do jogo. Os peões, que são consideradas as peças mais fracas, são os primeiros a morrer em batalha, então eles vão na frente para defender os seus superiores. Bom, a peça posterior que iremos apresentar é o cavalo. Então esse cavalo, a peça é importante também destacar, e vocês verão em uma segunda etapa do jogo, que a peça ela pode variar de formato. Existem inclusive xadrez que são muito belos, que eles realmente têm peças que se assemelham a estátuas verdadeiras. Então o cavalo ele não é simplesmente uma cabeça de cavalo, mas sim um cavalo, literalmente, com um cavalheiro em cima, com espada. Então são peças muito atraentes, muito belas. Vocês podem reparar que o cavalo eu estou colocando na segunda casa da borda. Então peguei a primeira casa de cada uma das pontas, a segunda casa de dentro é a casa aonde vai o cavalo. Então aqui, uma casa livre, o cavalo. Uma casa livre, o cavalo. Mesma coisa referente ao outro lado. Por que essa sequência? Peão e depois cavalo. Porque no jogo de xadrez é a sequência do valor das peças. Então o peão seria a peça de menor valor, 1 ponto. O cavalo seria a segunda na listagem, então uma peça de um pouco maior de valor, 2 pontos, porém ainda não um valor tão alto quanto a nossa terceira peça que virá posteriormente. É só colocar... não, já estão os cavalos dos dois lados. Então agora a nossa terceira peça, que seria o bispo. Então esse é o formato do bispo do meu jogo. No caso, como eu disse, cada jogo apresenta formatos diferenciados desta peça. Qual é a colocação do bispo? Ao lado de dentro do cavalo. Então na terceira casa de dentro, nós colocamos o bispo. Em ambos os lados. Novamente, uma peça igual, somente muda a cor. Bispo lá e bispo cá. Bom, agora a nossa próxima colocação na lista seria a torre. Então essa é a torre, que no meu caso aqui parece mais uma taça, mas como eu disse, também varia de tabuleiro para tabuleiro. Vocês vão ver posteriormente algumas imagens que eu vou mostrar no meu computador, que realmente existem jogos onde a torre é uma torre mesmo. São coisas bem distintas. E novamente do outro lado também a torre é exatamente igual da branca, só muda a cor.
E por último, as nossas peças mais valiosas. A dama, no caso esse é o formato da dama do meu jogo. Em geral, a dama você conhece porque a coroa dela é uma coroa mais baixa, não costuma ter saliência, enquanto a coroa do rei ela geralmente é mais alta. Então eu vou mostrar aqui a coroa do rei. Ela, geralmente, então, nessa tem uma cruz em cima, então ela geralmente é mais saliente, ele costuma ser um pouco mais alto do que a dama. Rei geralmente sempre está na casa, geralmente não, sempre está na casa oposta à sua cor. Então rei branco na casa preta, rei preto, que seria esse, na casa branca. Agora, bom, vamos falar então sobre o movimento das peças. Então, como que funciona a movimentação no caso das peças? O peão, ele movimenta uma casa sempre à frente. Então, o peão ele não tem condições de recuar. Ele sempre vai somente avançar e sempre uma casa por vez à frente, com exceção da primeira jogada. Então, a primeira jogada de cada peão, ele pode avançar 2 casas. Então, 1, 2. Todos os peões desta linha podem avançar uma jogada na sua primeira jogada. Se, por exemplo, eu joguei o peão aqui e eu movimentei na primeira jogada dele somente uma casa, na segunda jogada eu não posso movimentar 2. Esse é um direito reservado unicamente à primeira jogada. Então, na primeira jogada eu posso tanto movimentar uma casa com ele e manter ele aqui, ou eu posso movimentar 2 e manter ele aqui. Mas isso somente na primeira jogada, então eu teria que fazer isso daqui. Depois que eu mexi ele uma casa, eu não posso mover mais ele 2 vezes, somente uma casa na próxima movimentação e assim por conseguinte até chegar no outro lado. Aí vamos à movimentação do cavalo. Então o cavalo, qual que é o movimento dele? O cavalo ele faz movimentos em L. Então, o que isso significa? Eu vou retirar aqui algumas das peças, somente para deixar o tabuleiro mais livre, para ser mais compreensível. Então, o cavalo, ele pode fazer tanto um movimento aqui, como um movimento aqui, ou um movimento aqui. Como que eu sei quais são os movimentos? Então, são 3 casas e uma. Então, ou seja, 2 casas e uma, perdão. 3 contando com aquele está. Então, 1, 2, 3. Então, é um L. Sempre movimentos em L. Então, ele pode fazer isso daqui, ou ele pode fazer isso daqui. Também é um L. Só no sentido inverso. 1 casa, 2, 3. Então, sempre são 3 casas em L. Então, eu posso fazer para cá, eu posso fazer para cá, ou eu posso fazer para cá. Sempre formando um L. Então, 3 casas, 1. Seria aquele tá, mais 2 e 1. Ou aquele tá, 1 mais 2. Então, aqui, aqui ou aqui. Sempre movimentos em L. Aí, o meu bispo. O meu bispo, que é a situação referida anteriormente, onde eu tenho um bispo na casa branca e outro bispo na casa preta. Eu vou tirar as outras peças para que fique mais livre aqui para mim estar mostrando a movimentação. Então, por exemplo, eu tenho esse bispo que está na casa preta. Ele vai sempre se mover na diagonal e sempre somente pelas casas pretas. Não há limite de casas para o movimento do bispo. Então ele pode se movimentar quantas casas ele quiser, desde que sempre na diagonal e desde que sempre nas casas pretas. Então eu posso mover ele uma casa para o lado, como eu posso levar ele até o final do tabuleiro. Então no caso aqui para o outro lado é mais evidente ainda. Então veja, eu posso mover ele uma casa aqui, eu posso mover ele 2 casas na minha jogada, ou eu posso mover ele até o final do tabuleiro e colocá-lo lá, mas sempre seguindo as casas pretas.
Então ele sempre só vai se movimentar nas casas referente à cor da casa inicial dele. Mesma coisa referente ao bispo branco. Então ele pode ser movimentado aqui, aqui, ou ele pode ser movimentado até o final do tabuleiro, desde que sempre seguindo as casas brancas. Ele nunca pode sair das casas brancas. Então sempre fazendo esse movimento. Aí eu posso movimentar ele quantas casas eu desejar, de acordo, obviamente, com a necessidade da minha jogada. Bom, continuando agora, vamos para o movimento das torres. A torre, ela é uma peça mais desajeitada, até mesmo pelo próprio sentido dela, pela própria peça que ela representa. A torre, ela é uma peça de difícil movimentação e que não tem uma mobilidade muito legal. Então, apesar de ser uma peça forte, ela é uma peça com uma mobilidade bastante limitada. Então ela só pode se movimentar para os lados, em sentido reto. Então, digamos, ela está aqui, eu posso ir tanto para cá quanto para cá. Não há limitação de casas. As únicas peças que têm limitação de casa para movimento são o peão e o cavalo. Então o cavalo só pode fazer um L, que é somente o L de 3 casas. Então a casa que ele está em mais 3 é o único movimento que ele pode fazer. O peão também, ele só pode avançar ou 2 casas na primeira jogada ou 1 casa por vez na segunda jogada. As demais peças, o rei também, perdão, o rei também só pode avançar 1 casa por vez. O rei, a única diferença do rei para o peão é que o rei pode recuar, o rei pode, na verdade o rei ele pode fazer qualquer movimento com exceção do cavalo, porém todos os movimentos dele são limitados a uma única casa. Então ele pode vir para frente, ele pode recuar, coisa que o peão não pode fazer, ele pode ir para o lado, então ele pode fazer um movimento diagonal do bispo, ele pode vir pro lado literalmente, só para um lado e para o outro, que seria o mesmo movimento da torre, porém só 1 casa por vez, diferente das outras que podem se movimentar infinito até o fim do tabuleiro. Então a torre, as outras, ela pode, no caso, se eu quiser alterar essa torre de posição daqui para cá, eu posso, sem problema nenhum. Então eu posso correr ela até o final do meu tabuleiro. Então eu tenho a liberdade de movimentar ela quantas casas eu quiser, porém somente nessa direção. Então ela fica um pouco limitada por isso. Mas o número de casas é indeterminado. Não há um número de casas limitado para ela se movimentar. Então, no caso, qual que é a dificuldade da torre? Eu não posso fazer esse movimento com ela como eu faria com o bispo. Então eu só posso pegar peças nessa linha ou nessa linha. Eu só posso avançar ela nessa linha ou mudar ela de posicionamento nessa linha. Mas eu não posso fazer outro movimento. Aí no caso, se eu quiser pôr essa torre aqui, eu vou ter que fazer isso em 2 movimentos, em 2 etapas. Então eu vou ter que fazer uma jogada aqui primeiro, esperar meu oponente jogar para ir mover a torre para lá. Isso que dificulta um pouco a movimentação das torres. Ela tem uma movimentação um pouco mais desajeitada. Enfim, continuando, temos agora a movimentação da rainha. A rainha ela é uma peça que ela tem um movimento também semelhante ao rei. Ela tem um movimento de todas as peças, com exceção do cavalo. Então o único movimento que ela não faz é o movimento do cavalo, que seria aquele movimento em L. Os outros movimentos ela faz todos. Então ela faz movimentos do bispo, que seria o movimento na diagonal. Então esse movimento aqui, pelas casas. E aí, diferente do bispo também, ela não tem uma limitação de só se mover na casa branca ou só se mover na casa preta. Não, ela pode se mover aqui na diagonal na casa branca, como eu estou fazendo nesse momento. Ou ela pode, no caso, vir para a casa preta e em uma segunda etapa, em uma segunda jogada, se movimentar na casa preta. Não tem problema nenhum. Ela pode realizar esse movimento, que no caso o bispo não tem essa oportunidade de alterar o posicionamento de casa. Ela pode fazer um movimento padrão da torre, então em linha reta aqui, tanto para cá quanto para sua lateral, também sem limitação de casas. Então ela pode fazer esse movimento. O movimento do bispo, o movimento da torre, o movimento do peão, naturalmente, também a função de 1 em 1, se for intenção.
e é uma das peças que é tida como a mais valiosa, excluindo o rei, claro que se for abatido acaba o jogo, mas as demais peças ela é entre todas as outras a mais valiosa pela questão da movimentação, que ela tem uma liberdade de movimento muito grande, então ela se movimenta quase em toda direção, de qualquer forma, quantas casas ela quiser. Como eu disse, o único movimento que ela não realiza é o movimento do cavalo. Todos os outros movimentos ela consegue realizar. Aí, posterior a isso, temos o rei, que, como já dito antes, o rei ele faz todos os movimentos também para as laterais, para qualquer direção. Então o rei está aqui, ele pode ir em qualquer casa da sua volta. Ele pode vir para essa casa, ele pode vir, se ele está aqui, para essa casa, ele pode vir para essa casa, ou ele pode vir daqui para essa casa, para qualquer uma delas. Porém, somente uma casa por vez. Então ele não pode fazer um deslocamento como o da dama no tabuleiro todo. Ele só consegue se deslocar uma casa por vez. Aqui já começa a notar por que esse jogo ele tradicionalmente é tido como um jogo de pessoas com nível intelectual um pouquinho mais razoável. Porque só pelo movimento das peças a gente já vê que são movimentos um pouco complexos e que demandam um certo nível de memória para lembrar a princípio todos esses movimentos. Obviamente, depois que você joga algumas vezes, você já decora esses movimentos quase como automático, não é necessário nem pensar mais qual que é a jogada que a peça consegue fazer. Você olha para a peça e automaticamente o teu cérebro já reconhece qual que é o movimento possível dela de ser feito com aquela peça. Então isso é uma coisa que conforme você vai jogando, já você adquire essa quase que um automatismo, algo do gênero. É como dirigir. No começo parece complexo você ter que cuidar de 3 pedal, embreagem, freio, acelerador, ter que cuidar troca de marcha, rotação do motor, parece algo muito difícil, mas conforme você vai praticando acaba virando quase automático, e na questão da direção isso inclusive chega a gerar alguns problemas, que vira tão automático que as pessoas acabam se distraindo e muitas vezes nem prestando mais atenção no que estão fazendo ao volante. Mas enfim, tendo esclarecido o movimento das peças, vamos esclarecer como que ocorre a captura. Então qual que é a finalidade do jogo? É capturar o rei do seu oponente. Então, o essencial é você conseguir atingir o rei. Obviamente, para chegar até esse nível, para você conseguir atingir o rei, você passa por etapas aonde você vai estar capturando outras peças do seu oponente. Então, até se chegar até o rei, você acaba capturando outras peças pelo caminho. Mas a finalidade mesmo é capturar o rei. Por quê? Porque capturou o rei, acabou o jogo, você venceu. Indiferente, teu oponente pode ter pego quase todas as suas peças. Se ele não pegou o rei e você conseguiu capturar o rei dele, você venceu. Indiferente se ele pegou, se ele está com todos os seus peões, e mais os bispos e mais os cavalos, se você conseguiu capturar o rei dele, você venceu o jogo. Então, muitos jogam por esse princípio, aí há distinções entre os jogadores. Eu já joguei muito na minha infância, eu jogava em função desse objetivo. Então, geralmente, enquanto o meu oponente estava feliz que estava capturando todos os meus peões, estava capturando o bispo, quando ele via eu já tinha dado checkmate nele. Então eu nunca jogava muito em função de capturar peças, eu jogava mais em função mesmo de abater o rei, que é a finalidade do jogo. Porém, atualmente eu comecei a jogar online. Depois eu vou estar falando um pouco sobre essa opção também, para quem não tem um oponente ao seu lado, a opção de estar jogando online. Como eu comecei a jogar online e jogar contra caras que são bons e que jogam constantemente, aí você acaba tendo que alterar um pouco a estratégia. Então você acaba tendo que realmente passar a capturar peças ao invés de focar somente no rei. Porque se você não ficar capturando peças, você acaba levando checkmate devido ao fato do teu oponente saber utilizar muito bem as peças dele. Então é necessário que você enfraqueça primeiro o exército dele para conseguir chegar até o rei dele. Diferente de quando eu jogava com pessoas com menos talento em relação ao jogo, que acabava sendo um pouco mais fácil de estar montando estratégias para realmente pegar o rei e não somente as peças mais fracas. Mas enfim,
o peão ele captura na diagonal, no sentido do bispo. Então, por mais que ele somente ande para frente, então ele só avança para frente, para capturar ele só captura na lateral. Então, se esse peão estiver na frente do meu, ele está bloqueando o meu. Então, eu não consigo passar e eu não consigo capturar ele. Porém, se eu tiver um peão do meu adversário nesta posição, aí sim eu posso capturar este peão aqui. Então eu capturo, o meu peão fica onde estava o dele e esse peão sai do tabuleiro. E vai ficar aqui do meu lado entre os meus prisioneiros. E ele não foi morto. Muitos falam matar a peça do adversário. Não, ele não foi morto. É importante destacar isso. Então, qualquer peça que ela seja capturada durante o jogo, ela não está morta. Por que que eu digo que é importante destacar que ela não está morta? Porque se para frente no meu jogo, essa casa aqui, por exemplo, estiver livre, sem a minha torre, e o meu adversário conseguir chegar com um peão aqui, ele pode recuperar uma das peças capturadas dele. Então, no caso, obviamente, ele não vai tentar recuperar o peão porque são peças de igual capacidade. Mas, por exemplo, digamos que eu já tinha capturado um cavalo dele anteriormente, a hora que esse peão dele chegar ao final do tabuleiro, ele pode substituir esse peão pelo cavalo. Então, o peão que conseguiu chegar até o território inimigo, vai libertar o cavalo e ficar como prisioneiro no lugar do cavalo. Então, por isso que é importante destacar que ele não foi morto, porque senão ficaria uma coisa mirabolante, né? Precisaria ressuscitar a peça que está lá. Não é essa a questão, a peça ela está aqui como prisioneira. Se um peão conseguir avançar até o final do tabuleiro, esse peão consegue libertar a peça, apesar de ter que ficar prisioneira no seu lugar. Então é importante também estar destacando isso. Enfim, retornando ao jogo, creio que já ficou claro qual é a forma de captura do peão. Para esclarecer um pouco melhor, vamos fazer mais uma jogada. Então digamos que o meu adversário está com um peão aqui e eu estou com outro peão aqui e é a minha vez de jogar. Eu posso realizar esta jogada aqui. Então o meu peão vai ficar no lugar onde estava o dele e o dele vai sair do tabuleiro e vir para o meu local de captura. Bom, dando seguimento, vamos ao cavalo. Então, o meu cavalo, qual que é a forma de captura dele? O meu cavalo, como ele só realiza movimentos em L, e a sua captura também em L. Então, eu preciso avançar uma casa e uma e mais duas, ou duas e mais uma. Então, ou venho aqui, ou então venho aqui. Eu só vou conseguir capturar uma peça quando essa peça estiver na última casa onde o meu cavalo vai parar. Então, digamos, o meu movimento aqui seria 1, 2, 3. Então, a última casa onde o meu cavalo vai parar no seu movimento em L é a casa onde está esse peão. Então, mesma coisa, ele vai vir fazer o seu movimento e ficar na casa onde estava o peão e o peão vem para o meu local de aprisionamento. E isso em qualquer uma das direções que o cavalo pode se movimentar, vai acontecer o mesmo. Agora vamos para a forma de captura do bispo. Mesma coisa que o cavalo, também o bispo, ele... Bom, deixa eu pegar este bispo. Ele não pode pular por cima dos peões, deixar isso bem claro, aqui no caso eu estou fazendo para representar. Mas, por exemplo, eu só vou poder movimentar esse bispo depois que eu tirar este peão da frente dele. Se você reparar aqui, ó, ele tem nesse movimento, que seria o movimento dele, ele tem um peão na frente dele. E nesse movimento, que seria o outro possível dele, ele tem outro peão. Então ele só vai conseguir se movimentar a partir do momento que eu tire esse peão da frente dele. Então agora ele tem as casas livres. A única peça... E essa é a vantagem dela. A única peça que pode pular por sobre as outras é o cavalo, por questões óbvias. O cavalo realmente pula obstáculos. Então é a única peça que pode passar por cima de outras. Todas as demais peças precisam que o seu território, a sua frente, esteja livre para se movimentar. Então eu movimentei o peão, meu espaço ficou livre para mover meu bispo. Agora, em uma próxima jogada, esse meu bispo pode vir na sequência do seu movimento e capturar este peão. Então esse peão aqui, se você reparar, ele está na linha do meu bispo. Então o meu bispo ele pode vir, deixa eu posicionar minha mão de um modo que não tranque a câmera. Então olha, este bispo que está aqui, ele pode vir até o final aqui e capturar
este peão. Obviamente, em um jogo real, onde eu estivesse jogando, eu não faria essa jogada, porque a rainha do meu adversário vai capturar meu bispo aqui automaticamente, mas só em quesito de demonstração. Enfim, retornando as peças nas suas posições originais, vamos... Aí, no caso, o movimento do bispo da Casa Preta é exatamente o mesmo, só em relação à Casa Preta. Então, também eu teria que tirar esse peão da frente dele para poder movimentá-lo, poderia avançá-lo até aqui, no caso, e em uma posterior jogada eu poderia estar abatendo, ou removendo, não abatendo, perdão, poderia estar aprisionando este peão, e aí o meu bispo sempre vai ficar na casa onde estava a peça que ele capturou. Isso é via de regra. Capturou a peça, fica na casa onde a peça estava antes de ser capturada. Aí, qual que é o movimento próximo da lista? Minha torre, isso. Bom, a torre eu já referenciei o movimento dela, também não pula por cima de peão, deixar isso bastante claro, que é outra dificuldade. Então, por exemplo, você avança esse peão aqui, ele ainda está impedindo que você siga mais adiante. Então você só pode vir com a tua torre até aqui. Essa é a limitação básica dela e é o que faz com que dificulte muito o movimento dela. Por quê? Porque aí se eu movimento qualquer um desses outros peões meus nesse sentido, eu acabei de limitar também o movimento da minha torre para cá. Então a minha torre ela só pode vir até aqui e daqui ela só pode fazer isso daqui. Ela não pode passar mais porque tem um peão meu mesmo na frente dela. Então isso limita bastante o movimento da torre. Aí a torre, então lembrando, ela não pula o peão, então eu tenho que mover o peão para conseguir movimentar minha torre. Qual que é a forma de captura da torre? A forma de captura da torre é a mesma coisa do bispo, ela vai capturar no mesmo sentido que ela se movimenta. Então se tem um peão do meu adversário aqui, eu posso vir com a minha torre, capturar ele e automaticamente ela vai permanecer no local onde estava a peça do meu adversário, o peão. Então ela vai permanecer aqui. Retornando as peças ao seu posicionamento original. Referente ao rei. Bom, o rei, igualmente, a rainha, perdão, primeiro é a dama. Antes a dama, depois o rei. Então a dama também não pula, nenhuma peça pula por cima das outras, só o cavalo. Então seria necessário para mim fazer um movimento aqui que a frente estivesse livre. Mas eu estou fazendo um movimento realmente só como demonstração. Então, se eu tenho, por exemplo, um peão aqui, que é ao lado, no mesmo sentido do bispo, ou do próprio peão de captura, eu posso capturá-lo com a minha dama. Qual que é a diferença? Como eu disse, ela não tem limitação de casas. Então, eu também posso capturar no mesmo movimento do bispo. Então, se eu tenho um peão do meu adversário aqui e a minha dama está aqui, eu posso deslocá-la até aqui, capturar este peão, ela fica no lugar onde estava o peão e o peão vem como meu prisioneiro. Aí, no caso, o mesmo movimento da torre também. Se eu tenho um peão do meu adversário aqui, eu posso capturar este peão com a minha dama e esse peão se torna meu prisioneiro. E isso referente a todos os movimentos. Então, como dito anteriormente, o único movimento que a dama não copia é o movimento do cavalo. Todos os demais movimentos ela pode realizar, do bispo, nas diagonais, tanto estando na casa preta quanto estando na casa branca. Então ela pode realizar os movimentos nas diagonais. E nas laterais, como a torre. Então ela pode realizar todos os movimentos sem limitação de casa. O rei. A forma de captura do rei também é a mesma coisa da dama. Qualquer posicionamento. Porém, o rei tem a limitação de só poder mover uma casa. Então, no caso, se eu tenho um peão aqui, eu posso capturar esse peão com o meu rei, sem problema algum. Diferente do próprio peão. Se eu tivesse outro peão aqui, no caso, assim, eu não posso capturar com esse peão assim. Eu só posso capturar com ele na diagonal. Com o rei, não. Com o rei, eu posso capturar ele também frente a frente. Então, eu consigo capturar meu adversário de frente à frente. Consigo também capturar na lateral. Então, se eu tiver um peão aqui, eu posso realizar essa jogada aqui também. Consigo capturar ele nesse sentido também, que seria na lateral, literalmente, não na diagonal, mas sim na lateral mesmo. Então, eu posso realizar a captura do peão nesse sentido.
Porém, devemos lembrar sempre que ele tem a limitação de só poder mover uma casa por vez. Então essa é a principal limitação do rei. Enfim, essas são os movimentos das peças, os nomes, posições e movimentos. Como eu disse, a intenção aqui não é ensinar jogadas mirabolantes, como dar checkmate em tantas jogadas, nem nada do gênero. A intenção aqui é simplesmente transmitir como que é realizado o jogo. Agora, depois de já ter esclarecido, creio que eu não tenha esquecido nada. Se ocorreu de eu esquecer, podem deixar também na descrição do vídeo as perguntas aí que a gente pode estar respondendo posteriormente em um outro vídeo. Vai estar agora diminuindo um pouco a claridade aqui, porque eu vou estar apagando as luzes, porque agora eu vou estar falando um pouco mais sobre o xadrez e mostrando algumas imagens. Então, vou mostrar aqui algumas imagens sobre o jogo de xadrez e falando um pouco de qual é a sua interferência no nível cognitivo, como eu já havia dito anteriormente que eu faria. Então, nós temos uma interferência no nível cognitivo a partir do jogo de xadrez, e eu vou estar mostrando aqui o porquê disso e como que isso ocorre. Então, para isso eu vou estar usando algumas imagens aqui do meu computador. Já volta a imagem, como eu disse antes, eu só estou posicionando aqui a câmera. Vou posicionar a câmera de um modo a aparecer no meu computador. E aí eu vou estar explicando um pouco mais a respeito desse aspecto do jogo de xadrez, qual a relevância e qual a importância desse aspecto para um nível intelectual. Então vamos posicionar aqui a câmera de um modo que apareça bem a imagem do computador. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. A imagem ela não fica das melhores, porque é normal, referente ao computador, sempre há problemas, principalmente com a questão da luz do computador. Então gera algumas dificuldades sempre em relação a gravar vídeos a partir dele. Vou tentar fazer aqui o melhor possível. É meio difícil, mas enfim, creio que aqui já dê pra ver. Peço desculpas pelas manchas, mas realmente, como eu disse anteriormente, é uma dificuldade de se gravar a partir do monitor do computador, traz esse pequeno problema das manchas. Eu não sei se será muito visível aqui, a qualidade da imagem não é das melhores. Como eu disse anteriormente, minha câmera até consegue gravar em uma resolução boa, porém a minha internet não consegue enviar para o YouTube em uma resolução mais pesada, porque acaba ficando muito excessivamente pesado. Aqui esses números que vocês estão vendo são referentes à história, à lenda do xadrez. Então o que ocorre? Segundo a lenda, foi um grande sábio de um reino que criou esse jogo. E quando ele criou o jogo de xadrez, o rei para quem ele apresentou esse jogo ficou tão contente por poder elaborar estratégias de guerra a partir desse jogo, que ele prometeu a esse sábio qualquer coisa como pagamento pelo jogo que ele havia criado. Aí esse sábio, de uma maneira a princípio parecendo até inocente e boba, pediu a seguinte proposta para o rei: eu gostaria de ganhar 1 grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro, vezes 2 grãos de trigo pela segunda, vezes 3 grãos de trigo pela terceira, e assim consecutivamente até a casa de número 64.
A princípio o rei, nossa, achou um pedido modesto e até bobo, sabe? Poder pedir qualquer coisa, poder pedir ouro, poder pedir qualquer coisa e pedir o seu pagamento em grãos de trigo. Então o que seria a ideia, no caso aqui, devido a eu ter apagado a luz, não vai aparecer, mas é o meu tabuleiro que eu estou colocando na frente. Então se vocês repararem, são 64 casas, a ideia do sábio seria, na primeira casa, 1 grão. Vezes na segunda casa 2 grãos, 2 vezes 1, 2. Vezes na terceira casa 3 grãos, então 2 vezes 3, 6. E assim por consequência até a casa de número 64. Como eu disse, a princípio parece uma conta bastante modesta e bastante simples o pagamento, não é? Porém, quando nós vamos fazer isso na calculadora, nós não fazemos ideia de quanto é o resultado. Porque a calculadora não faz essa conta. E aí, quando eu me refiro à calculadora, não é aquela calculadorinha de 10 dígitos padrãozinha que a gente usa a pilha. Estou me referindo à calculadora do celular, estou me referindo à calculadora do próprio computador. A calculadora do computador ela consegue calcular mais ou menos até a 22ª casa. A partir disso, ela não dá conta mais de calcular. Aí, estudando em uma instituição onde possui um curso de computação, eu solicitei a um dos alunos de computação que realizava o curso na mesma instituição que eu estudava, a ajuda dele para conseguir realizar essa conta. E ele acabou conseguindo desenvolver um programa para fazer a conta de quanto seria o resultado final para que eu tivesse esse número. Algumas lendas trazem contas diferentes, como com elevação a tal casa, coisas mais mirabolantes, mas não é necessário chegar tanto. Se nós fizermos essa conta pela lenda mais simples, que seria de 1 grão pela primeira casa, vezes 2 grãos pela segunda casa, vezes 3 grãos pela terceira, vezes 4 grãos pela quarta, nós vamos perceber que até a 9ª casa aqui, o valor, que é essa que eu não estou com o cursor do mouse, agora acabei de grifar, é um valor curto, se vocês repararem, por mais que o valor aqui não esteja muito evidente, mas é um valor relativamente pequeno. Ele possui aqui seus 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Agora, quando nós começamos a multiplicar, nós percebemos que esse valor aumenta um pouquinho, né? Então aqui embaixo, quando nós chegamos na casa de número 64, nós temos este valor aqui. E este valor, que aqui não está tão visível, e que nem mesmo é possível ser lido, é um valor que é representado por exatamente 90 dígitos. Eu não estou brincando. Eu realmente contei antes de começar este vídeo, porque eu já não me recordava mais quantos eram. Mas se vocês repararem aqui, eu vou correr o cursor do mouse só para vocês terem uma ideia. Então aqui onde o cursor está piscando, que vocês podem ver, é o primeiro dígito. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Chegamos ao 40 e não estamos nem na metade da linha. Então aqui vocês já podem ter uma noção. Como eu disse, eu já contei até o final, então não vou contar novamente, são 90 dígitos. Se nós repararmos, por exemplo, com 6 dígitos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 6 dígitos nós já temos o seguinte valor aqui, 126.886. Então já é um valor razoável, 126.000 é um valor alto. Se nós aumentarmos mais um dígito, já vamos para a casa do milhão. Então já temos 1.268.000 e tantos quebrados. Se aumentarmos mais um, vamos para 12 milhões, 126 milhões. E aqui já passamos para a casa dos bilhões. E isso estamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos somente. E já estamos em valores de bilhões. Quando aumentamos mais um pouco, vamos para trilhões e daí por diante. Se algum matemático souber ler esse valor,
eu agradeceria, porque eu pessoalmente não faço ideia como que segue a leitura a partir dos trilhões. Então nós podemos ver que realmente é um valor altíssimo. E aí muitos podem falar, ah, mas isso é em grãos de trigo. Acreditem, eu já fiz a conta, não tenho ela aqui, não vou realizar novamente durante esse vídeo, mas eu já fiz as contas de quantos grãos de trigo são necessários para formar 1 quilo, quantos quilos são necessários para formar 1 tonelada. E acredite, o valor não diminui muito em toneladas não. Você perde no máximo aquela sequência de zeros do final. Ou seja, se eliminarmos a sequência de zeros, que é esta daqui, perdão, essa daqui, se eliminarmos essa sequência de zeros, vocês ainda verão que vai permanecer ainda um valor de aproximadamente 80 dígitos. Então não diminui em muita coisa se formos analisar isso em toneladas. Em resumo, para se ter uma noção da dimensão, nem que se plantasse o planeta inteiro de trigo se conseguiria suprir esse valor. Aí nós temos a outra questão, por que um sábio pediria ao rei algo que ele conscientemente sabia que o rei aceitaria, mas que jamais poderia saldar sua dívida? Sempre é bom ter um rei em dívida com você, não? Então isso demonstra, é uma lenda, obviamente não se tem uma noção da veracidade disso ou não, mas se analisarmos, ao menos se essa lenda não for realmente verídica, quem a criou tem no mínimo um conhecimento bem bacana também e idealizou algo muito interessante. Mas enfim, tendo esse valor aqui, na descrição do vídeo eu vou na descrição do vídeo eu acho que eu vou disponibilizar, por questão de curiosidade, eu vou disponibilizar essa conta, esse valor aqui na descrição do vídeo. Se não couber tudo, eu vou disponibilizar ao menos o último, porque lá a linha não é tão longa, então acho que só esse último valor aqui vai ocupar umas 3 linhas. Se vocês transcreverem no papel, vocês vão ver que se vocês não tiverem a letra muito pequena, ocupa umas 3 linhas para escrever esse valor. Então eu creio que todos os valores eu não vou referenciar, porque ficaria uma coisa muito... vai ficar muito exagerada se eu fizer isso. Então eu vou deixar na descrição do vídeo ao menos essa última parte aqui. Então 64, que é o número da casa, igual que seria o final da multiplicação. Então, quem quiser tentar ler esse valor ou descobrir como se lê, esteja à vontade, para vocês terem uma noção também da dimensão do que eu estou referenciando aqui. Mas, bom, enfim, vou fechar aqui e vou trazer algumas imagens aqui do jogo realmente de xadrez, enquanto eu explico um pouco mais sobre a questão realmente a questão do nível cognitivo do xadrez. Então, por que o xadrez é costumeiramente associado a pessoas inteligentes e se diz que geralmente você se torna mais inteligente por jogar xadrez? Então, o xadrez ele demanda algumas questões, como eu já dito anteriormente. Ele demanda questões de concentração, você tem que ter uma boa memória para lembrar o movimento das peças. Então, são questões que realmente demandam que a pessoa tenha um nível intelectual razoável. Então ela não precisa ser um gênio para jogar xadrez, mas ela no mínimo tem que ter um nível intelectual razoável. Até mesmo porque se essa atividade for muito cansativa para o indivíduo, ou seja, o nível intelectual dele não for coerente com o mínimo do jogo, ele vai apresentar sérias dificuldades em persistir no jogo. Ou seja, ele provavelmente tende a desistir rápido de jogar, por realmente se cansar em excesso do jogo. Vocês podem reparar nesse tabuleiro que eu estou demonstrando aqui, que igualmente o meu, ele possui aqui na sua lateral as numerações das casas e aqui as letras. Então, como eu disse, alguns tabuleiros apresentam essas marcações que são dos nomes das casas, outros não. E então o que ocorre? Como o jogo ele demanda
um esforço da memória, porque você tem que lembrar todos os movimentos de todas as peças, você tem que lembrar qual é a jogada que você está tentando realizar, porque também não se realiza a jogada, não se faz capturas no xadrez em uma única jogada. Então é necessário que você estabeleça uma sequência de jogadas com um objetivo final. E para estabelecer essa sequência de jogadas, se faz necessário que você se recorde da qual jogada você iniciou. Então tudo isso força a memória. Automaticamente você tem um desenvolvimento da tua memória. Forçando a tua memória, força também teu raciocínio lógico, força vários outros aspectos do teu nível cognitivo. E ao forçar esses aspectos do teu nível cognitivo, você automaticamente faz com que esses aspectos se desenvolvam mais. A prova da demanda de concentração para o jogo de xadrez é o fato de que dificilmente o indivíduo consegue jogar xadrez e conversar ao mesmo tempo. Então, no caso, como essa explicação que eu estou fazendo ao longo do vídeo, eu jamais conseguiria fazer essa explicação ao mesmo tempo que jogo xadrez, porque você se perde ou na explicação ou no jogo. Um dos dois você acaba se perdendo. É difícil você se concentrar. Diferente, por exemplo, de jogos de cartas, onde os amigos jogam cartas, jogam dominó enquanto conversam. Por quê? Porque não demanda uma concentração tão grande. Aí muitos podem falar, mas depois que o jogador joga por muito tempo, ele consegue jogar e conversar ao mesmo tempo. Sim, depois de algum tempo de experiência jogando, realmente o jogador ele consegue conversar e jogar ao mesmo tempo. E aí você sabe que a partir desse momento perdeu o sentido do jogo para ele como desenvolvimento de nível intelectual. Então ele vai jogar como uma manutenção, talvez, do seu nível intelectual, como uma simples diversão e como simplesmente um jogo mesmo. Por quê? Porque a partir do momento que o desafio do jogo ficou tão simples a ponto de já não ser desafiador o suficiente para ele conseguir se concentrar no jogo e conversar ao mesmo tempo, significa que esse jogo já não é desafiador o suficiente para ele. Ou seja, ele precisaria estar indo buscar um jogo mais complexo ainda, que possibilitasse a ele já não conseguir se concentrar na conversa e no jogo ao mesmo tempo. Então ele precisaria estar em busca realmente de um jogo ainda mais complexo se ele consegue conversar e jogar ao mesmo tempo. Porque o jogo ele só vai ter um aumento cognitivo quando você não consegue conversar ao mesmo tempo que joga. Porque isso significa que o jogo está forçando a sua cognição. A partir do momento que você consegue se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo, significa que nenhuma daquelas duas coisas está forçando a sua cognição ao seu extremo. E automaticamente, sem forçar a cognição ao extremo, você não consegue obter um aumento dela. Talvez uma manutenção, mas não um aumento. Enfim, esses fatores referenciados são altamente influentes para a questão do jogo de xadrez ser estabelecido como um fator de desenvolvimento intelectual. É possível vermos aqui, como eu referenciei antes, jogos de xadrez com peças. Aqui nós temos soldados agachados na frente, com seus escudos armados na posição que é característica de algumas estratégias de guerra. Então nós temos realmente algumas peças bem mais realistas, bem mais interessantes. Aqui nós temos no caso, inclusive, que é folhado a ouro, então bem com peças todas elaboradas, uma coisa bem mais realmente interessante do ponto de vista artístico. É uma obra de arte belíssima, incrível realmente, porém, obviamente, é de acesso ao público bem pequeno. Então não é de acesso a uma grande maioria. Aí se faz necessário também que se entenda que a ideia do jogo é ou se divertir ou desenvolver o nível intelectual, ou ambos, né? Então se diverte enquanto desenvolve o nível intelectual. Para isso não é necessário nenhum desses tabuleiros e peças mirabolantes e bem
trabalhadas. É necessário simplesmente um tabuleiro simples aí de plástico mesmo, com peças bem simples, que só exerçam a sua finalidade. Então nós temos aqui tabuleiros temáticos com temas como alienígenas, alguns filmes famosos, temos outros de vidro, bem interessantes, mas como eu disse, eu trago aqui esses exemplos de tabuleiros e peças simplesmente como uma curiosidade. Então, para quem quer jogar, realmente compra um tabuleirinho simples de plástico que faz o trabalho muito bem feito e você vai se divertir e vai talvez pegar preço aí por um jogo que, na minha opinião, é um jogo bem bacana. É um jogo de bastante exclusividade, então não é um jogo, não esperem que vocês vão encontrar um monte de pessoas que gostam desse jogo, porque realmente muitos jogam ou porque querem realmente aumentar o nível cognitivo e sabem da importância dele para isso, não necessariamente porque gostam do jogo. Outros jogam mais mesmo por questão estética e questão de status. Só porque o jogo é tido como um jogo de pessoas de nível intelectual maior, aí a pessoa joga porque é um jogo de gente inteligente. Então uma completa ali, ela demonstra a completa idiotice dela. Demonstra que de inteligente ela não tem nada, porque você realizar uma atividade simplesmente porque ela é tida como uma atividade de pessoas de nível intelectual superior não faz necessariamente com que você tenha um nível intelectual superior. Então o que ocorre? O xadrez ele ajuda no desenvolvimento intelectual? Ajuda. Ele não faz todo o trabalho. Então ele não muda a tua genética e ele não muda a tua leitura e a tua absorção de informações. Então, o que ocorre? Ele faz com que você consiga trabalhar melhor com as informações que você tem e faz com que você consiga ter mais facilidade até em absorver informações novas. Mas ele não faz com que as informações apareçam do nada na sua mente. Então, se você joga xadrez, mas não lê, não conversa com gente com um nível intelectual razoável que te traga informações bacanas, não estuda, não assiste nada que te agregue informações, você vai ser uma completa topeira que joga xadrez. Nada demais. Claro, aqui eu falo de uma maneira mais enfática realmente para dar um destaque. Mas é necessário que no mínimo você tenha algum nível intelectual para conseguir lembrar dos movimentos das peças. Para conseguir realmente jogar é necessário um nível intelectual mínimo, pelo menos. Mas é importante que se destaque, se entenda que não é isso. Não é o fato de você jogar que faz com que você se torne mais inteligente. O fato de você jogar xadrez faz com que a tua mente se torne mais ativa e mais rápida. Por quê? Porque você tem que se concentrar nos movimentos das suas peças, você tem que se concentrar na jogada que você está planejando, ou seja, eu não vou simplesmente movimentar um peão. Eu vou movimentar um peão porque eu quero tirar ele da frente do bispo para mover meu bispo até determinada casa para em uma próxima jogada capturar tal peça do meu adversário. Então é uma sequência de movimentos e jogadas que você sempre vai ter que ter na tua mente se você quiser realmente jogar bem. Isso, essa sequência, faz com que a tua mente se torne mais ativa, se torne mais rápida, se torne superior em raciocínio. Porque você está forçando ela, obviamente, quando você força a tua mente, você consegue aumentar o desenvolvimento e a capacidade dela. Porém, como eu disse anteriormente, o xadrez ele faz com que a sua mente se torne mais rápida, mais ativa, não com que surja informação nela do nada. Então, se junto com o jogo de xadrez não vier acompanhado uma leitura, não vier acompanhado documentários, assistir documentários para observar informações, não vier acompanhado uma conversa intelectual com alguém que tenha um conhecimento maior que você em determinada área, se não vier acompanhado disso, a tua mente até vai ser rápida, mas ela não vai ter informação nenhuma para trabalhar. Ou seja, é praticamente a mesma coisa que nada, não faz tanta diferença assim.
Então é importante também se entender isso, é importante saber que o jogo ele pode até ajudar, mas ele não faz milagres sozinho. Só que geralmente o que ocorre? Há uma tendência que as pessoas que gostam, se sentem atraídas e conseguem jogar de maneira agradável o jogo de xadrez, elas naturalmente elas já têm um desenvolvimento intelectual razoável e elas já gostam também de outras atividades como leitura, como atividades que absorvem informação. Por que a leitura, por exemplo, alguém que joga xadrez já tende, ao mesmo tempo quem gosta de leitura tem uma tendência um pouco maior de gostar de xadrez, e quem gosta de xadrez tem uma tendência a gostar de leitura. Por que isso? Porque a leitura ela demanda uma concentração e uma certa estática física, ao mesmo tempo que um alto nível de movimentação intelectual ou mental. Exatamente o mesmo que demanda o xadrez, a leitura demanda. Então, mesmo as características são necessárias para o jogo, o xadrez são necessárias para a leitura, que é justamente essa estática física, nenhuma estática mental e concentração. Esses fatores auxiliam a se jogar bem xadrez e também auxiliam a fazer uma leitura bacana. Por isso que há uma certa tendência de quem gosta de leitura gostar de xadrez. Não é regra, é só uma tendência. E ao mesmo tempo quem gosta de leitura tende geralmente a ser inteligente. Por quê? Porque absorve informações. Você lê, você absorve informações. Obviamente, leitura também é importante destacar, eu falo muito em leitura, e aí a gente se esquece de certos fatores. Aqui inclusive até um xadrez com matemática egípcia. A gente se esquece de certos fatores, como por exemplo, a leitura, ela também, assim como vídeos, assim como filmes, assim como vários outros aspectos, também tem muita leitura completamente inútil. Então é necessário destacar isso. Tem leitura que, por mais seja agradável, seja descontraída, não te agrega absolutamente nada. Então também tomem cuidado com isso. Quando for fazer a realização de leituras, é necessário também se ter um cuidado de verificar se essa leitura realmente é uma leitura que está te agregando algo, ou se é só uma leitura inútil ali, que também é inútil, a gente fala no sentido de absorver informações. Mas é importante destacar que, claro, ela tem sua utilidade de distração, de relaxamento. Agora, o grande problema é que as pessoas se distraem e relaxam de não ter feito nada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? As pessoas, elas fazem essas leituras leves, soltas, não depois de ter feito uma outra leitura pesada, não. Elas fazem simplesmente por fazer e só permanecem nessas leituras leves e sem muita utilidade e sem muita finalidade. E isso acaba fazendo com que elas realmente desprendam um tempo altíssimo em ler coisas que se tornam inúteis a elas. Porque a partir do momento realmente você estar absorvendo informações sem muita utilidade é complicado. Enfim, aqui nós vemos outro desses jogos que são mais elaborados, com as peças melhores trabalhadas. A torre realmente é uma torre. O cavalo, a gente pode ver que é um cavalo com um cavaleiro em cima. Então são coisas bem bacanas. Como eu disse anteriormente, estou trazendo tudo isso simplesmente como curiosidade, para que seja possível ver que há diversas formas de se apresentar desse jogo, mas como eu disse anteriormente também é necessário se entender que não é o tabuleiro que faz o jogador e muito menos o princípio de utilidade do jogo. Então, para desenvolver o teu nível intelectual, você não precisa de nenhum tabuleiro mirabolante, você só precisa saber jogar e exercer esse jogo. Aí nós temos vários tabuleiros belos, de todos os tipos que possa se imaginar. Como eu disse anteriormente, é mais uma questão de estética. Também é uma opção aí para quem quiser, que uma temática com animais, inclusive. É uma opção também para quem quiser estar decorando a casa, tá utilizando aí. Só por favor, se for por um tabuleiro
de xadrez para decorar a casa, ao menos tenha a decência de aprender a jogar. Porque fica muito ridículo você ter uma mesa, e eu já vi isso, é igual livro também. O cara tem um livro de Aristóteles, livro de Freud, livro de Platão, livro de Sartre na prateleira e acha de certo que o fato dele ter o livro na prateleira vai tornar ele mais inteligente. Porque o cara tem os livros e nunca leu na vida. E aí fica bonito, né? O cara chega e olha, ah, legal, você tem um livro de Aristóteles, o que você acha de tal conceito do Aristóteles? O cara não faz ideia do que é o conceito. Aí fica muito bonito. Mesma coisa também, o cara tem um bruto de um tabuleiro de xadrez enfeitando a sala dele, aí chega alguém, vamos jogar uma partida, aí o cara não sabe jogar. Então, se você vai enfeitar a tua casa com um tabuleiro de xadrez, por favor, pelo menos tenha a decência de aprender a jogar e jogue um pouco para pelo menos poder exercer alguma diversão pro teu adversário, porque senão fica uma situação muito ridícula realmente de você estar tendo um objeto em casa que você não sabe nem como se usa. E infelizmente isso é algo bem comum entre as pessoas. A humanidade ela tem muito essa questão que hoje virou moda, né, chamar de fake. Eu acho também uma imbecilidade ficar usando nome estrangeiro, sendo que há palavras brasileiras para definir o mesmo significado, que seria falsa mesmo. As pessoas elas têm esse hábito dessa falsidade de ficar enfeitando a casa com livros que nunca leu, de colocar objetos que ela nem sabe o significado. Muitas vezes também tem estatuetas de deuses que ela nem sabe que Deus é, que povo é, o que significa. Outras vezes usa camisetas, também roupas com frases em outra língua que ela não faz ideia o que significa. Então o povo ele tem realmente uma hipocrisia que é muitas vezes lamentável. Então se for enfeitar a casa aí com um tabuleiro, ao menos aprenda a jogar. E se alguém sabe jogar nesse tabuleiro, se alguém assistiu o vídeo até aqui e sabe jogar nesse tabuleiro, por favor, deixa na descrição do vídeo aí ou um outro vídeo que ensina a jogar ou relata escrito em texto como que joga nesse tabuleiro, porque eu fiquei muito curioso em saber, porque realmente eu não faço ideia como que se joga em um tabuleiro como esse aqui. Então se alguém souber aí e puder me ajudar, eu agradeço. Seria bem interessante descobrir como que se joga naquele tabuleiro. Enfim, creio que aqui já esteja retornando os mesmos que já foram vistos. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Espero que tenham entendido o conceito também de se jogar xadrez. Então o xadrez não é nenhuma arma mirabolante que vai te fazer virar um Albert Einstein, ou um Darwin, ou um Da Vinci, que eu considero que realmente gênio mesmo foi Da Vinci, o maior de todos. Não vai te desenvolver um nível intelectual a tal condições. Mas se o xadrez vier acompanhado de uma boa leitura, vier acompanhado de vídeos educativos, de vídeos com temáticas que abordem realmente assuntos interessantes, e isso hoje qualquer um que queira tem acesso no próprio YouTube, os vídeos. A vantagem do documentário é essa, que como o documentário ele tem um princípio mais de repassar informações, eles não se apegam tanto a direitos autorais, a coisas do gênero, então ele é mais liberado, então você consegue ter acesso gratuito muito fácil a documentários, a coisas assim. Para quem não gosta de leitura, é uma alternativa também para estar absorvendo informações interessantes. Cuidar, obviamente, tudo tem sensacionalismo, então assim como os livros têm são escritos de acordo com a opinião do autor, mesmo que ele tente ser neutro, 100% neutro, nunca seremos. O documentário também, ele vai emitir opiniões e vai ter certo, como eu posso dizer, quase que uma interpretação teatral acerca do tema. Então é necessário também tomar certo cuidado referente a isso. Mas não tira a validade, não tira o fato de que o documentário é útil, pode estar sendo realmente assistido como um agregador de informações, e é bem bacana estar realizando esse tipo de atividade para quem já não tem tanto apreço por uma leitura de livros mesmo.
Espero que o vídeo tenha esclarecido algumas coisas. Eu não esclareci só uma referente ao jogo de xadrez, que é a forma como inicia-se. Então as peças, só para deixar claros, mais uma vez, as peças brancas são quem sempre começa jogando. E geralmente o que se faz para descobrir quem vai ficar com as peças brancas e as peças pretas é um simples sorteio mesmo. Se pega duas das peças, então no caso aqui eu tenho 2 peões na minha mão, vai ser um pouco mais difícil de enxergar, porque agora eu estou com a luz apagada, só com a luz do computador, mas um desses peões é branco e o outro é preto. Você fecha os dois na mão, mistura eles, óbvio, de modo que nem você saiba em qual mão está qual, fecha nas mãos e o teu adversário vai escolher uma das mãos. Automaticamente a que abrir, ou a peça que estiver nela vai ser a peça do teu adversário. Então se for uma peça branca, teu adversário vai jogar com as brancas. Se for uma peça preta, ele vai jogar com as pretas. E assim se escolhe quem vai ir com branca e preta, e começar sempre as brancas começam. Isso já é estabelecido dentro do jogo. Não é racismo, é o jogo mesmo que estabelece isso. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Estejam acessando o canal, aí vendo os outros vídeos. Se inscrevam também no canal para estar tendo acesso às novidades, aos novos vídeos postados. Clique em gostei aí para ajudar a destacar o vídeo. Também colabora e ajuda a deixar o vídeo em mais destaque e mais pessoas terem acesso a ele. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.